quais são exatamente esses efeitos adversos gastrointestinais que nós observamos em pacientes que fazem uso de agonistas de receptor do GLP-1? Os efeitos gastrointestinais, eles são muito mais frequentes do que qualquer outro tipo de efeito adverso que a gente observa com o uso do GLP-1, né? Os principais são náusea e vômito, né? Os que têm uma frequência maior e que mais frequentemente estão associados à descontinuação da medicação. Mas a gente também pode ter tanto constipação como diarreia, como eventos com a frequência relativamente alta, né? Que se considera quando você ultrapassa mais de 5% de frequência e frequente quando passa de 10%, que quase todos esses aí, em doses máximas, acaba tendo mais de 10% de frequência de náusea, de vômito, de diarreia e de constipação. Então, são os 4 aí que tem maior frequência em relação a evento adverso. Inclusive, Luciano, parece que em vida real, né? Estudos de vida real mostram uma frequência maior do que o dos trials, isso, né? O trial sempre tem esse viés de você estar participando de um estudo, existe até uma atenção um pouquinho mais direcionada em relação ao paciente, ele está participando de um centro de pesquisa, né? Então, até o contato com o pesquisador é mais fácil, ele tem muito mais suporte ali. E mesmo assim, a gente vê frequência de evento adverso beirando 90% dos pacientes, algum tipo de evento, algum tipo de situação ocorre. Então, é da prática clínica que a gente tem que saber que vão ocorrer efeitos adversos, né? E avisar o paciente da grande probabilidade desses eventos adversos para diminuir o risco de descontinuação. É importante lembrar, eu acho, que esses efeitos, eles são, a maioria, leve a moderados, né? Acho importante passar isso para o paciente também. E são transitórios. Isso. Eles vão te apresentar ali mais na fase de escalonamento de dose, né? E aí depois o paciente tende a melhorar, tem um taquifilaxia, a palavra, tem a taquifilaxia e o paciente acaba melhorando desses eventos gastrointestinais. Às vezes até se educando na prática, né? Se ele está vendo que determinada situação ocorreu, imagine que você começou a tratar com liraglutida. Você começou a usar a droga e você, um belo dia, comeu alguma coisa que lhe deu mais náusea, ou você comeu algo muito doce, ou fez alguma coisa ali diferente, deu náusea. Aquilo ali já é relatado como evento adverso. Se você, na outra semana, fez de novo, aí na terceira semana você não faz mais. Então, assim, na medida que você vai aprender, né? Isso é uma coisa esperada. Educativo. Lógico que se a gente antecipa e aí diz ao paciente, olha, pode acontecer isso. Aí o paciente faz uso. Aí o paciente vê o que aconteceu, o doutor disse que ia acontecer. Então, a chance de que isso seja antecipado em relação à educação acaba sendo maior, né? Então, esses efeitos parecem ser mais frequentes nos pacientes de obesidade, justamente porque fazem uso de doses maiores. Dose maior, né? Por exemplo, um paciente de diabetes que está usando semaglutida 0,5 mg por semana. E um paciente de obesidade que usa 2,4 mg por semana, ele terá mais eventos adversos gastrointestinais. E a gente tem em estudo clínico 2 pontos a ser levados em consideração, que aí a gente vê bem isso na prática, né? Quando a gente compara, por exemplo, semaglutida que você levantou aqui. Semaglutida para diabetes, a dose é 1. Então, o cara titulou 0,25, 0,5, 1. Então, em 3 meses, ele chegou na dose máxima do estudo clínico. Se ele vai usar para obesidade, ele vai usar 0,25, 0,5, 1, 1,7, 2,4. Então, ele ganhou 2 meses a mais, não só a dose maior, mas ele considerou um período mais prolongado de titulação de dose. Como a gente acabou de falar, se a gente vê na prática que existe essa adaptação do paciente em relação à medicação, a maioria desses eventos adversos são vistos nas fases de titulação. Quando a gente vê dados, por exemplo, da tirzepatida, que aí você vai ser 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15... Olha o tanto de tempo, 6 meses quase, mais do que isso, para você chegar na dose máxima. Então, você tem um período de titulação muito alto e visto isso, na primeira semana que aumentou a dose, aumenta o número de eventos. Aí vai caindo, aí subiu a dose, de novo, vai caindo. Então, você sempre vai ter aqueles pequenos picos de eventos adversos quando você muda a dose da medicação, tá? Então, é como se você estivesse fugindo desse período de adaptação. Esse período, essa fuga da adaptação, ela vai servir tanto para a questão dos eventos adversos, quanto também para os eventos benéficos, né? A gente vê que quando você tem um período de titulação maior,
Se você pegar qualquer gráfico de qualquer dessas medicações, durante esse período de titulação é onde ocorre a maior perda de peso, né? Depois a curva vai aplanando um pouquinho ali em relação à incidência. Então sempre, e isso é uma coisa que você vai orientar, por exemplo, você vai passar de 0,5 para 1 miligrama de semaglutida. No que você aumentar a dose, a primeira semana é a semana de maior atenção, é a semana onde mais vai ter evento. A tendência é que isso equalize mais para frente, né? Se o paciente já teve aquele evento com a dose menor, já chama mais atenção ainda de novo para que isso possa ocorrer novamente. Então já tente subir mais devagar. Às vezes você pode fazer ali na prática, óbvio que isso não está na bula, mas a gente pode fazer na prática alguma dose intermediária entre uma coisa e outra. Tem como você tentar se ajustar, né?